Agora eu queria a sua atenção para o livro de Hebreus, pessoal, capítulo 12. Nós temos muitas, vamos dizer assim, revelações do Senhor logo no amanhecer. Isso é importante para nós, olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Repararam isso aqui, que é importante o nosso testemunho diante daqueles que estão manquejando, quer dizer, aqueles que estão, entenda bem, caindo na vida aí, manquejado, né? Aquele que está manquejando, aquele que está vacilando na vida, e às vezes é quem está do nosso lado. Então ele deve ver em mim e você o que é uma pessoa firme, e às vezes não somos. Vamos repetir isso aqui, que é muito forte, que Deus quer falar conosco. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Às vezes ficamos cansados, não estamos? É uma luta, às vezes, com um filho, com uma filha, e mais ou menos, já ouviu alguém dizer, eu lavo as mãos. Não, nós não somos Pilatos. Não, eu me entrego para Deus, mas Deus entregou para você, e agora? Deus mandou você cuidar. A Bíblia diz, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ele está pedindo que você creia. Mas às vezes estamos cansados. O Moisés teve uma situação em que ele estava numa batalha, isso é Êxodo, capítulo 17, ele estava numa batalha contra os amalequitas, então a batalha estava ardua. O Josué era o comandante ali na batalha, jovem ainda. Moisés já era um homem de idade, ele foi chamado com 80 anos. Moisés subiu no monte junto com Arão, seu irmão, e Huro, um companheiro, e levantava as mãos. Quando ele levantava as mãos, o povo prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, o inimigo prevalecia. Então eles sentaram Moisés na rocha, é o que nós temos que fazer, nos assentar sobre a palavra de Deus, que é a rocha, e o Arão segurava de um lado e o Huro do outro. Às vezes nós precisamos, né? Estar assentados sobre a palavra, e às vezes precisamos de oração conjunta com alguém. Um coloca 1000 para correr, 2 colocam 10.000. A concordância bíblica é muito importante em algumas situações, né? De você ter alguém para orar com você, é importante. Então ele está dizendo aqui que nós devemos levantar as mãos cansadas. Será que não estamos cansados? Será que não estamos desistindo em algum caso? Em alguma situação não estamos abrindo mão? Até seja lá o que Deus quiser, mas o que Deus quer já está aqui, irmão. Nós é que temos que crer no que está aqui e lutar, entendeu? Tem situação, sim, que você entrega para um emprego, uma viagem, não é verdade? Alguma situação em que aí você não sabe plenamente a vontade de Deus, porque você está dentro da palavra de Deus, mas existe aquela permissão ou não do Senhor. Mas tem situação que não tem que perder a vontade de Deus, irmão. Pode ter até a permissão, mas não é a vontade. A vontade de Deus está revelada aqui. Por isso que é chamado Testamento, Antigo e Novo Testamento. Então, cuidado para você não lavar as suas mãos. Cuidado para você não entregar para Deus o que Ele entregou para você. Cuidado para você não pedir a Deus para fazer o que Ele mandou você fazer. Lembra do caso? Em meu nome expulsarão demônios. Até o missionário deu uma explicação esses dias, uma tradução fala, expelirão demônios. Aí ele lembrou a época, entende, às vezes que o bicho entrava no pé, o berne entrava, você tinha que colocar para fora, né? Aí eu lembro que eu era garoto, tinha muito esse negócio, não se vê muito, pelo menos, né? Tinha muito negócio de furúnculo antigamente. E aí tinha que espremer ele, até saiu, como é que era o nome? O carne, até saiu o finalzinho com sangue. Agora, enquanto não saiu, e você via estrela, né? E como diz o outro, você via estrela. E aquela coisa antiga que ia lá espremendo aquele negócio todo. Então, expelia, teria que ficar até o bicho sair, né? Meu filho é de Jesus, teu vício está amaldiçoado, em nome de Jesus. Meu marido, a senhora fala, o senhor fala, é minha esposa, o marido está santificando a mulher está santificando o marido. Às vezes é cura mesmo. Não adianta, diabo, a tua doença está amaldiçoada, eu fui curado pelas feridas de Jesus. As nossas mãos estão cansadas, talvez estamos desistindo, não podemos. Isso é muito importante que Deus está falando conosco hoje. Existe, tornai a levantar, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas.
Quem que vê quem está cansando aí, está desistindo, pede ajuda para o Arão, pede ajuda ao Ur, e se assenta sobre uma palavra que Deus te dá, aquela revelação de Deus. Não estou assentado ali, meu filho, herança do Senhor. Aí tem que ser constante, vai expelindo, né, até sair o carnegão, né? Você diz, não adianta adiar, meu filho é de Jesus, teu vício está amaldiçoado, tua vida está errada, tua prática está numa vida, uma prática promíscua, uma prática devassa. Você tem que cercar ele com fé, com oração mesmo, em nome de Jesus. Já que o assunto é família, vamos ser valentes. Mas tem que ir à frente, senão eu fico só nessa parte. Mas você vê como é que tem muita mensagem. Só o pedacinho aqui, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, eu poderia simplesmente aqui ficar, vamos dizer, 1 hora pregando. Como eu falei, eu ia lá para Êxodo capítulo 17, né? Ia falar da concordância bíblica de 2 ou mais, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas, falando que ali tinham 3, estava Arão, né? Estava Ur, juntos com Moisés. Então tem muita mensagem. E os joelhos desconjuntados, meu irmão, não pode. Você tem que aprender, às vezes não estamos conseguindo mais dobrar os joelhos diante de Deus, nós viramos preguiçosos, não dobramos mais os joelhos. Daniel dobrava os joelhos 3 vezes no dia para falar com Deus. Já explicamos que o dobrar os joelhos não é apenas a parte física, não, é a reverência a Deus. Quando você vai falar com Deus, você tem que ter reverência. O missionário costuma dizer que pode ser até de madrugada, ele diz que primeiro ele lava o rosto, né, igual de pentear o cabelo, porque é uma reverência, entendeu? Não importa o tipo que você faz, você tem que saber que você está falando com Deus, não está falando com qualquer um, está falando com aquele que é seu pai, é seu amigo, mas ele é Deus. Se ele é Deus, tem que ter reverência. Às vezes não temos mais, nossos joelhos estão cansados, não estão mais, estão desconjuntados, não estão mais dobrando os joelhos, e tem isso, vai perdendo o respeito pela onisciência de Deus, pensa o que quer pensar. Entenda, a mente dele, como os antigos diziam, virou oficina do diabo, está vazia, quer dizer, ele não se renova com Deus, não busca de Deus. Tem que verificar isso. As mãos estão cansadas, está desistindo, está desanimando. E o outro já não está mais vivendo a santidade que deveria viver, não está se dobrando diante de Deus. Acha que não deve dobrar. O Mardoqueu não se dobrava diante de Amã, mas era Amã o homem, que era inimigo. Não, nós temos um Deus que devemos todos os dias nos dobrar diante deles. Não só, como eu falei, fisicamente, para você fazer uma oração, mas principalmente se dobrar diante dele, sabendo que ele é Deus, toda a reverência a ele. Nós temos que ter, quando a mensagem que está até aqui no nosso impresso da oração de hoje, quando ele diz, portanto, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quer dizer, todos os dias nós temos que fazer isso, entender que temos um Deus e todo momento devemos nos dobrar diante dele. O sábio lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, ele diz que o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, quer dizer, não se curva diante de Deus, não faz reverência a Deus, não se dobra diante da palavra, vai ser destruído de repente, sem que haja cura. E às vezes tem a pessoa que está ali protelando, entenda bem, a salvação, protelando um reencontro com Deus, protelando um concerto com Deus. Não, um dia desse eu vou colocar, não, um dia desse, é hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvistes a sua voz, não endureçais o coração. Nós não podemos endurecer o coração de maneira alguma. Ele falou bem claramente essa semana para nós, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Hoje é o tempo da salvação, hoje é o tempo aceitável, mas nós protelamos, sempre temos situações que queremos protelar, deixar para depois. Tem situação que não pode, é agora, é aquele momento, entenda? Não querendo fazer alusão, mostrando para o pessoal no acidente, ninguém pensava, todo mundo tinha planejamento, mas isso acontece, vamos dizer, em número escala, todo dia, todo momento tem uma pessoa indo embora. Tem gente que dorme e não acordou hoje não, irmão, já está na eternidade. A Bíblia diz, hoje te pedi a tua alma. E quantas pessoas estão protelando, entenda bem, uma decisão séria de se dobrarem diante de Deus, às vezes de colocar a casa em ordem, às vezes tem que acertar, às vezes não é só com Deus, às vezes é com alguém. Você pecou contra alguém, você tem que pedir perdão, mas às vezes, não, eu estou esperando a hora. Será que é você que está esperando a hora? Ou você não pediu a Deus a hora? Tem que pedir. Cara, tem situação que tem que pedir, Deus prepare que eu tenho que colocar minha casa em ordem. Mas se você pedir, Deus dá.
até a parte ofendida, ela mesmo vai puxar o assunto contigo e já vai falar, olha, não sei se um dia você fez alguma coisa errada, mas se fez, você está perdoado, eu já te perdoo. Quando você já vai, você realmente tem que pedir perdão. Mas tem gente que não ora a Deus, se pedirem a tua alma, tem coisa séria. Vamos continuar aqui, senão a gente fica. E diz mais, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para se desviar, não podemos nos desviar de vez em quando estamos. Aí nós vamos ver o final, que é importante, que já citei aqui, porque não é só por nós, também é pelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão olhando de vez em quando, vê você se desviando, de vez em quando vê você tomando atitude que não é atitude de um homem de Deus, não é atitude de uma mulher de Deus, está vendo coisas que um homem de Deus não vê, que uma mulher de Deus não vê, está falando coisas que uma pessoa de Deus não fala, estamos falando, porque estamos, olha o que ele está dizendo aqui, ó, desviando os nossos pés, fazei veredas direitas para os vossos pés, não podemos, de maneira nenhuma, nos desviar, as pessoas estão olhando, é o filho que está olhando para o pai, né? Não é só a criança que aprende com você, que aprende mesmo, você pode ter certeza de que aprende, ela fica olhando para você. Eu vejo meus netinhos, eles gostam de imitar o avô, cantando e levantando a mão, fazendo assim. Mas se eu fizer outras coisas, eles vão querer fazer também. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Não é só os pequeninos físicos, não. São aqueles que são novos na fé, estão começando na fé. Eu estava começando na obra de Deus, um dia eu ouvi um homem de Deus falar uma palavra feia. Você já ficou em estado de choque? Então, eu fiquei assim. Quer dizer, sem reação, que assim, como é que eu penso? Como é que o homem que orou por mim, entenda, jovem ainda, mas, quer dizer, e bem glória a Deus que aquele não me desviou do Evangelho, mas quantos se desviam? Quantos têm uma atitude? Mas, meu Deus, não acredito que o homem de Deus está falando isso, que a mulher de Deus está fazendo isso. Eu falo, puxa, como pregador, claro, eu estou na televisão, entenda bem, mas quantas vezes eu sou visto pelas pessoas, e tem gente que fala comigo, bom dia, pastor, tudo bem? Ô, pastor, não, te conheço, não sei de onde, não sei o que, mas tem gente que conhece e não fala, fica só olhando o seu comportamento, né? E você encontra homem, encontra mulher, encontra senhora de idade, encontra moça nova, bonita, não é? E como é que já pensou? Você vê aquele homem que quem respeita, entendamento, ter uma atitude, um olhar meio satânico, diabólico, acaba com a fé, você vai prestar conta a Deus. Os antigos diziam, Deus não dá asa a cobras, não. Você tem que se buscar de Deus, querer de Deus, porque você vai atrair muita gente da sua família, com o seu comportamento. Tem quem está dizendo para nós aqui, ele diz, para fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Quer dizer, os que estão fracos na fé, os que estão de vez em quando vacilando, vão querer, não, vão acertar. Porque viu em você a atitude de um homem de Deus, viu em você a atitude de uma mulher de Deus, viu em você a atitude de um servo de Deus mesmo. Isso é muito lindo, pessoal. Você sem instrumento, nem sabe que você, às vezes, uma pessoa está olhando você, está seguindo seus passos, e está vendo em você a atitude do homem de Deus, mulher de Deus, vão te desejar. Voltando à mensagem que demos segundo aos Coríntios, você vai ser recomendável. Olha que coisa profunda. É segundo aos Coríntios 6,4. Você vai ser recomendável. Quer dizer, as pessoas vão querer te seguir, vão querer, o marido vai querer ter aquela fé da esposa. Ela nem sabe disso, mas ele está dentro dele. Puxa, minha mulher deu uma fé, minha mulher agora é firme mesmo, meu marido é firme mesmo, meu pai é firme, minha mãe é firme. Quer não ver essa pessoa se desviando. Aí diz, vejam, seguir a paz com todos, nunca tenha nada, irmão. A pessoa tem ideia, entenda bem, política, ideologia política é diferente, mas você não odeia aquela pessoa, o diabo quer que você fale, eu odeio esse cara, eu tenho nojo desse cara, você está vacilando, irmão. Não, Jesus, esse homem tem que te conhecer, hein? Pode até dizer assim, Jesus, ele tem que mudar. Tem que mudar, orar, repreender, até estar amarrado o demônio, em nome de Jesus, Deus tem misericórdia desse homem. Mas nunca fazer o que muita gente faz. Ele está dizendo, seguir a paz com todos. Todos têm exceção? Não tem exceção. Não tem a ver, não estamos em paz com o governante do país, do estado, do município, do trabalho, o dirigente. Mas pastor, o cara é uma praga no trabalho. Tem, às vezes a pessoa te persegue mesmo. Quer que crie, mas você não tem que lutar contra a carne e o sangue.
Com esse tem que ter paz. Mas não, como é que eu vou ter paz com um homem desse? Não, você depender de você, a Bíblia diz, depender de você tem a paz. Você ora, busca, e não quiser falar alguma coisa, você não fica, você não deixa o diabo te contaminar. Lembra do testemunho daquela senhora, do ensinamento, que ela disse, não morra com o veneno dos outros, quem é estúpido não é você, é ele. Então não fica com raiva dele, porque aí você está morrendo com o veneno dele. Ele que te faz mal, ele que te persegue, ele que te xinga, ele que te prejudica. E você está com ódio, está morrendo com o veneno dele. Não, tinha que falar, Jesus, misericórdia desse homem é tão estúpido, Jesus, o Senhor tem que ele se converta, que ele te conheça o teu amor, mas nunca ter ódio, eu odeio essa pessoa, não. Seguir a paz com todos. Tem que seguir a paz com todos, não pode. Tem que ver onde eu não tenho paz. Então eu vou orar por essa pessoa. Deus não mandou você odiar essa pessoa. Deus não mandou você ter... Não, você tem que ter paz com ela. Não consigo ter paz. Ore. Ore porque ela está roubando a sua paz. Ore porque você está morrendo com o veneno dela. Você tem que servir dentro de casa. Não esqueça o que Jesus falou, Mateus 10:36, que os inimigos do homem serão os da própria casa, da própria família. E às vezes acontece. Às vezes a família da esposa, a família do meu pai me persegue mesmo. Tem um cunhado que, puxa, brincadeira não. Às vezes, família do filho. Quem é a família do filho? Da nora, né? Que persegue, às vezes maltrata o seu filho, ou persegue ou despreza o seu filho, e você acaba sofrendo com aquilo. Não cai nessa cilada, ore por ele. Vocês não gostam do meu filho, ou a família dele não gosta do meu genro, não gosta da minha filha. Tem essas coisas de família. Família do meu cunhado, entenda bem, não gosta da minha irmã, prejudica, maltrata a minha irmã. Tem que orar. Não pode cair na cesta. Seguir a paz com todos. Veja onde você está perdendo a paz, recupere a sua paz. Correndo. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, misericórdia. Eu quero ver o Senhor. Às vezes estamos andando no mundo, nós não estamos vendo Deus conosco. Porque Ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Mas isso aí não vai mudar. 1 de Pedro 1,16, seja santo, porque eu sou santo. No 15 ele diz, temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. A santidade não é um instituto inacessível, não. É viver a palavra de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que viver a palavra de Deus 24 horas, temos que estar em comunhão 24 horas com Deus. Aí para terminar já, aí vem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não tem, ninguém é ninguém, pessoal. Não tem exceção, não. Deus não vai quebrar o galho de um adúltero, de um mentiroso, entenda bem, tem que se acertar, e tem que voltar para a santidade. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha aí, tudo isso nós falamos em conjunto aqui, por causa do nosso testemunho. Nós temos que seguir a santidade, entendo que as pessoas estão nos vendo, elas devem ver Deus na nossa vida, entende? E não podemos privar as pessoas da graça de Deus. Que eu falei, se depender do testemunho de muitos, quando até nós, talvez se depender do nosso testemunho, aquela pessoa nunca vai provar a graça de Deus, por causa da nossa estupidez, da nossa grosseria, entenda bem, por causa da nossa frieza, né? Às vezes por causa da nossa omissão. Nós temos que verificar isso. Às vezes por causa da nossa negligência, nós não tomamos os cuidados necessários de testemunhar, de falar do amor de Deus, e estamos perdendo, e as pessoas estão sendo privadas. São pessoas que cruzam o nosso caminho todos os dias. Eu falei na outra semana, uma senhora, entenda bem, se jogou de um prédio. E quantas vezes nós cruzamos o caminho de alguém que vai fazer isso e não percebemos que deviam dar um sorriso para aquela pessoa às vezes. Ou só um olhar. Eu não sei, Deus dá. A mensagem você pode falar e ela pode ser tácita também. É até um gesto. Eu conto o caso de um rapaz que está sentado na bateria, uma senhora entrou, depois ela deu o testemunho, ela estava com uma depressão muito forte, e ela ficou na igreja, olhava para um, olhava para outro, assim, ninguém repara em mim aqui, ninguém está vendo que eu estou sofrendo, coisa e tal, né? Pensando em ela, estava pensando em loucura. Nisso ela cruzou o olhar com um baterista, e ele deu um olhar de um homem de Deus, olhou para ela, deu um sorriso e disse assim, ela disse, aquilo ali foi a resposta de Deus para mim. Não, tem gente que se preocupa assim com a gente. É que eu falei, nós temos que verificar. Temos que andar mais perto. Nós não tomamos os cuidados necessários, somos negligentes, nos preparamos para o dia de Deus.
Quando uma pessoa cruzar meu olhar, eu tenho que saber olhar a Deus. Eu tenho que saber. Tudo isso nós temos que falar com Deus. Ele é Deus, Ele vai querer te guiar em tudo. É o filho, a filha, ele está precisando de um olhar seu, às vezes. Às vezes não é muita palavra, não. Às vezes um olhar seu para o papai, para a mamãe que já está idoso, entenda? O pastor nosso estava levando a mãe bem de idade. Disse, irmão, aproveita. Quer ver, nós não aproveitamos, hein? Aproveita que a gente não sabe quanto tempo vai ficar conosco, não. Continuando, terminando, né? Que senão eu vou ficar aqui falando demais. Ele diz, ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por elas muitos se contaminem. Quer dizer, lembra que eu falei? Você está morrendo com aquilo, nasceu uma raiz de amargura. Muitos vão se contaminar porque você está contaminado. Pense numa pessoa, às vezes, com uma gripe dentro de casa. Ela passa gripe a todo mundo, né? O pessoal costuma dizer da criancinha com o idoso, porque a criancinha coloca o pão aqui, depois coloca na sua boca também, fica assim, está assim, a criança está com a mão assim, daqui a pouco chega, vovô, e toca a mão na sua boca, né? Quem tem criança em casa sabe disso, principalmente o avô, que a criança faz isso. E mais ainda é a parte espiritual, é você não se deixar contaminar. Essa é a mensagem de hoje. Vamos voltar onde nós começamos, primeiro versículo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Irmãozinho, onde você está cansado? Estou, pastor. Não estou levantando mais as mãos. Quer dizer, não estou dando o testemunho que deveria te dar. Estou entregando nas mãos de Deus. Não, Deus entregou para você. Não entregue para Deus o que Ele entregou para você. Não devolva para Deus a missão. Toma que o filho é teu. Não, isso é teu. Você vai ter que cuidar. Ele é minha herança. Entendeu? Você dei para você cuidar. Você tem que cercar com fé. Honra o teu pai e a tua mãe. Até o quê? Até o último dia. Às vezes estão ficando já idosos e paramos de honrados, né? Queremos mandar neles. Tudo bem. Até que às vezes tem que dizer, não. Não esqueça que a autoridade que ele continua sendo. Ele, pai, continua sendo autoridade. Mãe continua sendo autoridade. Que Deus fale mais. Agora chegou a hora da prece. Vamos orar, por favor. Fiquem de pé. Se você ainda não abriu o coração para Jesus, para recebê-lo como Senhor e Salvador, toma essa decisão para morar no céu. O tempo aqui passa rápido, pessoal. Passa rápido, que eu falei. Quem chegou e passou dos 60 sabe disso. Foi ontem. Eu lembro quando eu cheguei aos 40. Sim, rapaz, o negócio agora vai passar rápido. E passou, pessoal. Quando você chegou aos 40, eu lembrei. O pessoal todo mundo fala. Quando eu cheguei aos 60... Até o irmão falou assim, pastor Jaime, como o senhor se senta com 60 anos? Até agora eu estou me sentindo como 59 ainda, não vi diferença ainda não. Mas já passei dos 65, né? Daqui a pouco chega aos 70, daqui a pouco aos 80, assim por diante. Não sei o tempo, mas o importante é estar preparado, porque a Bíblia diz, se hoje te pedirem a tua alma. Então se prepare, você já aceitou Jesus? Jesus, eu quero a minha casa em ordem. Onde eu errei, onde eu estou errado, me perdoe, Ele vai te perdoar.